Minha mãe se converteu e ela era uma mulher muito doente na época. Levando-se em conta que eu nasci quando ela tinha mais de 50 anos e eu sou filho único. Exatamente por isso eu me chamo Sebastião, porque ela fez uma promessa que se ela tivesse um filho, ela colocaria o nome de Sebastião, porque é uma mulher de 50 anos. Nos anos 50, não tinha meio de fazer inseminação. Era outra coisa, né? Então ela teve um filho aos 50 e ela cumpriu a promessa dela. Me colocou meu nome de Sebastião. E aí, é assim, ela se converteu. E ela tinha uma bronca de crente terrível. Ela não gostava de crente. No fundo da casa do meu pai tinha um pastor. E a esposa do pastor um dia falou de Jesus para ela. Falou, olha, irmã Lourdes, se a senhora quiser amizade comigo, sem esse negócio de Jesus. Na igreja de quem ela foi aceitar Jesus? Na igreja da esposa do pastor, a irmã Lourdes. Nossa, mano. E aí ela começou a falar de Jesus para mim. Mas pergunta se eu queria Jesus. De jeito nenhum. Corria de todo jeito. Eu era jovem, gente. Eu queria mundo. Eu queria descobrir as coisas. Já não tinha irmão. Não tinha companhia. Tímido. Falei, esse negócio de Jesus? Não. Então, até que as coisas foram acontecendo, e depois de casado, eu e a pastora Sueli, minha esposa, aceitamos a Cristo no mesmo dia. E aceitamos Jesus no dia 18 de agosto, no dia 19 de agosto, uma segunda-feira, eu caí bêbado. Nossa. De fogo, embriagado. Trabalhava em banco. Não foi fogo do Espírito Santo. Não. Ainda estava no processo, Foi né? fogo do álcool mesmo. Foi mal. Foi fogo do álcool, né? E aí começou aquela bebedeira, porque trabalhando em banco, quem é bancário, que vai ouvir, vai ver, sabe como é que é o negócio. Correria, né? Correria, muitos compromissos e tudo regado a álcool. Mas como tudo para Deus tem um começo, tem um meio e tem a conclusão, eu acabei vindo para Jesus e quando eu me decidi verdadeiramente encarar a fé, eu me reconciliei, me batizei e, assim, as coisas foram acontecendo, os milagres foram se sucedendo. Morava de aluguel, me meti a comprar um apartamento, o nome sujou e naquele tempo o sistema financeiro não permitia nome com restrição. E as irmãs da igreja orando. Bom, o nome limpou, você sabe como é que o nome limpou? Não sei como é que limpou até hoje. Limpou sozinho. Limpou-se sozinho. Eu estava a pé, tinha um Chevette. Meu Deus, me dá até sofrimento de lembrar desse Chevette. Um Chevette, rapaz, ele era marrom. Mas ele estava batido a porta com massa. O capô batido com massa. Abria por fora. A traseira com massa. E eu tinha que andar com aquilo que eu denominava cavalo de índio, porque tinha uma cor, né, diferente de cada lado do... E aí, um determinado dia, eu fiquei doente. Eu comprei uma rifa e estava para mudar da casa de aluguel para o apartamento novo. E aí, Deus deu umas estratégias lá para a pastora, ela começou a vender roupa e o que a gente não tinha dentro de casa para comprar, a gente ia mudar sem nada. A gente não tinha nada. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha televisão, não tinha nada. Nossa. Parece até um cara que eu conheço, eu mesmo. Pois é, não tinha nada. A gente tinha a fé e o amor entre nós. Nesse Quando caso foi- aí você já estava mais firme. Então, eu estava querendo engrenar. Ah, tava no processo ainda, no caso. Porque nesse processo foi o meu batismo.
Porque eu tinha só aceitado Jesus e caí no mundo de novo. Ah, entendi. Então, no dia 13 de dezembro, seria o meu batismo. Me batizei, a pastora estava grávida do meu segundo filho, o Bruno, e quando foi no dia 20 de dezembro, eu comprei essa rifa. Só para não me encherem a paciência, peguei e coloquei a rifa no bolso, nem sei em que terno tava, em que Nossa. paletó tava, e eu fiquei doente. Caí com uma gripe terrível, atacou pulmão, aquele negócio todo, e eu não fui trabalhar. Dia 20 de dezembro, dia 21 de dezembro, dia 22, dia 20... Quando foi no dia 24, minha chefe liga e diz assim para mim, você ganhou uma rifa, Nossa. a rifa de um carro. Falei, que carro? Não assinei rifa de carro de ninguém. Você quer que eu vou trabalhar no dia 24 de dezembro? Eu não vou, não. Não! Vem sim, para você esquematizar como é que você vai pegar o carro amanhã, dia 25 de dezembro. Falei, dia 25 de dezembro é Natal, Que gente. presentão de Natal, Glória a hein? Deus, já pensou? É um cara- Eu vou nada. Não, você vem sim. Aí ela ligou para a pastora, que no tempo não era pastora. Ela liga para mim e disse, você precisa ir ver o negócio do carro. Porque você ganhou um carro. Eu falei, você também está querendo que eu vou trabalhar no dia 24 de Não dezembro? acreditava. É porque a gente tem essa mania de quando Deus abençoa, a gente acha que é problema. Não é Deus, né? É. O problema é que nem você mostrou o vídeo Do Cláudio Duarte, né? E nos anos 80, no dia 24, o banco trabalhava até meio-dia, 1h da tarde. Então fui para a agência do banco, onde eu tinha comprado a rifa, e fui esporte, nada de terno, gravata, aquele negócio todo. E quando eu chego lá, eu falei, gente, eu não vim trabalhar, eu tô de chinelo, de bermuda, não quero saber de trabalho. Você ganhou uma rifa, você ganhou um carro. Eu falei, meu Deus. Que carro que era, só por curiosidade? Na época era um Fusca. Ah, mas Fusca naquela Que época ano ali que era... fez? Não, Fusca, naquela época só existia aqui 80. Fusca, Brasília, Kombi, Chevette. Chevette, mas era um carro do ano Brasília, naquela época ali. Não, o mas carro tinha 3 anos de uso, era um único era um dono. carro novo. Aí eu falei, gente, esse carro anda? Não, era desconfiança, porque você já está tão acostumado a Tomando tomar porrada na vida. revés da vida, você não vai dizer que, tava lutando para colocar uma geladeira, um fogão, um armário dentro de casa, você ganhou um É carro. um carro novinho. Mas eu tava na fé, no primeiro amor, sabe como é que é? Ah, ixi. Batismo no Espírito Santo, língua estranha, eu tava cheio de amor de Deus. E aí disseram para mim, olha, crente pentecostal aqui, você vai ter que buscar esse Fusca amanhã na missa do padre na igreja lá em Americanópolis. Eu falei, Nossa. na igreja católica, Nossa. ninguém vai me fazer ir lá. É o carro. Eu falei, mas não vou. Jesus vai me dar outro carro, não sei o que e tal. E me convenceram a ir na missa, no dia 25 de dezembro, buscar o tal do carro. Eu falei, gente, eu não tenho dinheiro, olha a situação do meu Chevette. Eu não tenho dinheiro para guincho. Que carro é esse? Que ao invés de me trazer aqui, eu vou ter que ir lá buscar. Não, você ganhou, é da paróquia. Nem me lembro mais o nome da paróquia. Bom, nos preparamos, eu, Érica e a pastora, e fomos. E eu orando a Deus pro Chevette aguentar chegar até A Americanópolis. gasolina, né? Né? Não, Chevette. quebrar mesmo. E aquela fumaça. Saía mais fumaça do que velocidade do Chevette. E aguentei a missa inteira, né? Repreendendo. É porque Foi o você é caminho crente pentecostal, batizado, sem conhecer a fé direito, você tá amarrando tudo que tem pela Achando que é frente. tudo do... E pior que missa, ele fala baixinho, calme. E aí me chamaram lá no altar. O Felizardo, ganhador do Volkswagen e tal. Eu sobe lá, me deram a chave e eu tremendo de medo. Falei, gente, ou eu deixo o Chevette aqui e vou de Fusca embora, ou eu vou de Chevette e largo o Fusca. Nossa. Porque eu não tinha dinheiro nem para gasolina. Nem para gasolina. Bom, eu sei dizer para vocês que a hora que me mostraram o carro, chorei. Era novo. O olho Era até de um brilhou, né? senhor. Ele doou para a igreja fazer a rifa para as obras assistenciais dessa igreja.
A Caixa aprovou meu financiamento. Eu estava endividado. Vendi o Chevette pelo preço de tabela na feira do automóvel. Teve um louco que quis comprar aquilo a preço de tabela. Sabe o que é preço de tabela? Quanto vale? Vale 100, mas não vale, valia 10. E o cara resolveu pagar porque ele gostou do carro daquele jeito. Malhado, batido. Peguei Nossa. aquele dinheiro da venda daquele Chevette, paguei todas as dívidas. E comecei a usar o Fusca. Para trabalhar. Eu trabalhava em Alphaville, eu ia de Chevette. E Deus começou a abrir as portas. E o Senhor começou a fazer milagre. E as coisas começaram a andar, porque pastor um dia chegou e falou assim, olha, você vai ser líder dos jovens. E eu disse, não, trabalhar com jovem é terrível. Veio uma voz e disse assim, você já experimentou o que eu posso fazer. Você sabe quem eu sou. Falei, pastor, pode me pôr lá. Aí chegou o dia da posse. Se é assim, então vamos, né? Todo envergonhado. Não, todo envergonhado e tinha 3, 4 jovens só. Ah, sim. Quando eu deixei, tinha uns 40 ou 50 jovens, que eram jovens filhos da comunidade mesmo, dos crentes daquela igreja. Mas eu nunca tinha trabalhado com jovens. Eu nunca tinha pregado. Um determinado dia, o pastor chegou e disse assim para mim, domingo que vem você vai pregar. Imagine a semana mais turbulenta da minha vida. Nossa. Eu vou pregar? Não quero pregar. Eu vou falar o quê? Eu não conheço a Bíblia. Me ajuda, Senhor. E domingo, igreja cheia. Igreja cheia. Culto da noite. Pregar o quê? Eu só tinha visto o pastor pregar. Era batizado no Espírito Santo, mas eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha da manifestação das línguas. Então, eu pedi a Deus que me desse graça para que essa manifestação do Espírito Santo acontecesse. Eu era tão tímido que eu me segurava. Ficava tremendo no banco e tal. Quase tendo um ataque epilético ali. Quase de tendo um barriga, dor de derrame, um barriga. AVC, que era para não manifestar nada. Nossa. Mas fala a verdade, na hora de ser pregado, deu uma dor de barriga, não deu? Ou Deu não? tudo, filho. Era melhor, naquele dia, era melhor que eu tivesse de fralda. Porque eu não sabia o que ia acontecer. E aí eu sufoquei o Espírito Santo durante muitos anos. Muitos anos. Para mais de 10 anos. Nossa. Sem falar em língua, sem nada. Determinado dia eu já tinha mudado de carro. Estava indo para Alphaville, trabalhava no sistema financeiro de um grande banco lá. E o culto da noite do domingo tinha sido uma bênção. Tão uma bênção, terminava 9h30, foi acabar 1h da manhã. Foi um pipoco dentro da igreja. E o povo não ia embora. O pastor Mas- abriu as portas para ir embora, mas ninguém saía. Esse foi o que você pregou, no caso? Não. Esse já foi muito tempo depois. Ah, muito tempo depois, Foi né? uns 10 anos depois. E eu tô na Paraty, na Castelo. Aí já melhorou, né? Aí já- Era tão velha quanto o Fusca. Mas era melhor do que o Fusca. Fusca. Parecia, né? Porque Fusca, eu tinha ele como cadeira elétrica. Né? Quem senta num Fusca e depois senta num carro outro qualquer, você É diz outra assim, coisa. é uma nave espacial. Meu pai falava que quem aprende a dirigir no Fusca dirige qualquer coisa. Dirige, sem dúvida, seu pai é sábio. Porque dirige não. E dali eu pulei para essa Paraty, anos depois, eu fiquei com esse Fusca uns 10 anos, não, uns 8 anos, depois pulei para essa Paraty. E o culto da noite, eu já tinha saído da igreja onde eu preguei, né? A igreja onde eu nasci. 8 anos, eu fiquei lá e depois o Senhor nos dirigiu para uma outra igreja. Era a Assembleia lá? Ou... Não, era uma igreja pentecostal que fica exatamente do lado oposto da onde é a nossa igreja. Ela está lá há sim. 70 anos, essa igreja. Ah, Está na rua entendi. de trás. E eu estou na Paraty indo de manhã, colocando louvores e tal, e estou glorificando, e de repente eu comecei a entortar dentro do carro. Eu não perdi a noção, mas eu tive que encostar o carro
Porque eu não me aguentava dentro de mim com a manifestação do Espírito Santo. Eu estava tão cheio que eu fui obrigado a encostar no acostamento da Castelo Branco e deixar tudo aquilo acalmar. Tudo aquilo acalmou, menos o choro depois. E eu cheguei no banco com os olhos desse tamanho. E aí tem que dar explicação para os outros. Mas como é que você vai dar explicação para os outros? Que você estava falando em mistério com Deus, na rodovia e chorando, né? Então, foi assim um processo de Deus de renovo na minha vida, porque a partir daí eu não sufoquei mais o Espírito Santo, né? Eu não deixei ele só para mim. E essa timidez que eu tinha, que era muito assim evidente na minha vida, né? Você não me chamasse para fazer absolutamente nada, porque eu não queria nada, eu queria ficar sentado. E Deus não me chamou para ficar sentado, né? E aí, quando o pastor dizia que eu tinha que pregar, era um terror para mim, porque eu não queria aparecer em público, eu não queria saber de microfone, eu não queria ser o centro da visão das pessoas no culto, né? Porque você vai olhar para onde quando você está no culto e o pregador está pregando? Você vai olhar para ele. E normalmente é aquilo, né? Quando você não quer que Deus fala, você não quer? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, né, É filho? isso, né? E aí essa timidez foi dando lugar a um pouco de ousadia e Deus, pela sua bondade e misericórdia, me usou muito em alguns dons espirituais, como, por exemplo, revelação, cura. Só que, assim, tudo tem um preço. E eu não entendia determinadas coisas que aconteceram desde que eu dei ouvidos, desde o dia que eu estendi a mão e confessei Jesus com a minha boca. Eu não tinha entendido porque tanta luta, porque tantas dificuldades, porque tantos desafios, até chegar, né, em alguns pontos da minha história, porque as coisas vão sucedendo, você não tem noção naquele exato momento por que elas acontecem dessa forma. Então, foram muitos anos, até o dia que eu estava nessa segunda igreja, e uma profeta de Deus muito ousada, ela disse assim: os ponteiros estão se cruzando. Aí começou a... Não, eu gelei, porque alguma coisa ia acontecer. Eu não tinha noção do que ia acontecer. Porque você convive com Deus, a sua fé vai sendo edificada a cada momento. Mas você sempre imagina que as coisas vão dar, tudo vai dar certo. E nem sempre tudo vai dar certo. Vão haver os tropeços, os impedimentos, os desafios, as dificuldades.